Fala aí, Kifem. Hoje trazemos um jovem criativo, um jovem comunicador, super talentoso e que faz um pouco de tudo, mas a sua paixão realmente está nesta a área da comunicação. Seja para contar histórias, seja para fazer vídeos, seja para mostrar eventos. O que for que comunique, ele está lá. Ele tem um podcast também que une gerações, o que acho que é um tema super interessante. Ele depois vai explicar um bocadinho sobre isso. Quem ainda não viu, depois passe para ver. E percebemos que ele é ótimo a correr atrás de sonhos e a materializá-los, fazer literalmente acontecer. Então, hoje vamos falar com ele para ver que conselhos é que ele nos dá e que experiência, que conteúdos e o que é que ele nos pode dizer. Portanto, bem-vindo, Maurício. Olá, Joana. Olá, Kifem. É meio estranho para mim, tipo, Estás do outro lado, né? Não, mas sabes, é propositado, que eu acho que é importante os apresentadores perceberem o que fazem os apresentados. Já, exatamente. Agora fica tipo, ok, o que é que eu vou responder? Mas é um papo descontraído, é um papo normal, fica à vontade. Ok, antes da gente começar com as perguntas específicas e com o que queremos saber de ti, fala-nos de ti. Maurício, jovem criativo, fala-nos de ti. Antes de mais, obrigado pelo convite. Recebi a chamada da Patrícia e disse, por que eu? Quando ligou, te ligou, mas disse, por que eu? Disse, qual é a história que eu vou contar? Tipo, eu sou catador de histórias, né? Tipo, porque eu sou apaixonado por histórias. E a história do catador de histórias começa na pandemia. Ok. Sim, eu acho que se eu estou aqui hoje é por causa do catador de histórias. É uma análise que eu não havia feito antes, né? Ok. Porque eu fazia rádio na altura e a pandemia chegou, eu tive que parar de fazer rádio. Era meu segundo ano a fazer rádio. Eu fui formado como comunicador na Politécnica Rádio. Tive uma formação intensiva, depois acabei ficando a estagiar, fiquei lá por uns 4 anos a fazer rádio na Politécnica, então fiz de tudo na rádio, fui editor, fui redator, fui repórter, fui animador de cabine, fui apresentador de espaço noticioso, escrevi notícias, escrevi reportagens, editei, produzi spots publicitários, fui atrás de escolas para vender espaço de spots, então a Politécnica Rádio meio que formou-me para perceber como é que funciona o mundo da comunicação, né? Eu costumo dizer que se tu queres ser um bom comunicador, passa pela rádio. Tipo, tanto de forma oral, tanto de forma escrita, porque lá trabalhas, não te preocupas com a imagem. Tu te preocupas com o conteúdo. Agora a televisão fica preocupado mais com como é que tu vais aparecer, que tipo de imagem é que vais trazer, que já é a parte complementar de tipo a parte visual que complementa com o áudio. Mas mesmo em vídeo nós sabemos que se o áudio não está bom, tipo, não acontece nada, né? Então meio que formei-me na rádio 2018, 2019, 2020 chegou a pandemia, eu estava com muita vontade de continuar a fazer rádio. Comecei a pesquisar e encontrei o termo podcast. Só que eu comecei a fazer um podcast na minha universidade, por acaso, no Anchor Podcast, que hoje em dia é Spotify. Acho que agora já é Spotify Podcast, uma coisa parecida, mudou o nome. Antes era Anchor, porque tu gravavas e ele subia para todas as plataformas. Então eu comecei a fazer na minha universidade um podcast que chamava-se Tudo Junto. Porque eu queria trazer tudo, todos os assuntos. Eu queria falar sobre tudo. Estava acontecendo naquela altura, com criatividade, arte, poesia. E não queria juntar tudo no mesmo espaço e ia se chamar tudo junto. Então, gravei 3, 4 episódios. Depois disso, eu senti que não é essa coisa que eu quero. Quero uma cena mais coisa. Então, fui para o YouTube, eu vi que eu podia produzir conteúdos para o YouTube. Na altura eu assistia muito o canal Nostalgia do Filipe Castanhar, que é um brasileiro que conta muitas histórias sobre maldade, Adolf Hitler. Estava na pandemia, não dá para fazer, então curtia aquelas cenas, rendia maninho. E eu queria fazer aquilo que ele estava a fazer. Porque eu gostava daquilo. Se eu assistia a história dele, porque eu gostava. Só que eu não tinha material para fazer. Eu não tinha câmera para filmar, aparecer, eu não tinha nada para fazer. Eu estava usando na altura um Smart Kika. Eu era o colega da escola que tinha Kika, tipo dos meus colegas, o único que tinha Smart Kika. E sempre me viajavam por ter Smart Kika. Tipo, eu não tinha condições para fazer nada. Só que eu tinha um computador em casa. E eu tinha uma voz e também tinha o dom de escrever, que fui aprender na rádio, né? Tipo, não percebi que eu podia produzir conteúdos. Comecei a pesquisar como fazer vídeos para o YouTube sem câmera.
Estás a ver? Ok. Então eu comecei a aprender porque eu podia usar imagens, colocar como fundo. Então eu disse, ok, já sei como fazer isso aqui agora. Canal de YouTube, como é que se faz? Fui aprender a criar canal de YouTube, criar capas, fiquei designer sozinho na altura. Literalmente faz tudo. Faz tudo. Comecei a tipo, criar capa. Na altura não criei capa com cena de malta Photoshop, Illustrator, não. Usei o InShot. Ok. Yeah, tipo, eu tinha que usar o que eu tinha na altura, né? Não, eu acho assim, os designers devem estar tipo, a ouvir isto, vão ficar todos, meu Deus. Mas eu acho que é importante começar, tá? E começar com o que temos. Janinha. Então eu comecei a produzir toda a cena, tipo, tudo sozinho. Eu sozinho, tipo, produzir tutorial, fazer. Produzir tutorial, fazer. Com aqueles meus megas de 3 megas, na altura tinha uns 100 megabytes, 200 megabytes em uma das operadoras, ia se dar nome. E eu tinha tempo para fazer as coisas. Eu fui fazer porque eu queria fazer, não porque era um job. Eu queria continuar aquele dom de comunicar, de estar na ativa, porque não queria que aquela cena morresse. Então, vamos criar canal de YouTube, qual é que vai ser? Eu disse, vai ser contador de histórias. Só, é uma cena óbvia que eu tenho que fazer, né? Pesquisar no YouTube para ver se existe um canal assim, né? Tipo, fui pesquisar, vi que já existia um contador de histórias. Eu disse, oh meu Deus, como é que vai ser agora? Ok. E de repente, em minha cabeça, minha mente disse, e se fosse catador de histórias? Porque uma das coisas que me fez começar é porque eu queria histórias de Moçambique, eu não encontrava em nenhum sítio. No YouTube, não encontrava. É verdade. Então eu ficava tipo, mas o que está acontecendo com a nossa história? Eu disse, nossa história não dá a ser valorizada. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, ok, então se eu fosse catador de histórias, é alguém que vai catar histórias para te contar. Tipo, a história está perdida, está onde ela está. Eu vou levar a história, vou embelezar, vou colocar imagens interessantes, vou trazer minha voz para dar um toque diferente, vou colocar um fundo nice aqui e vou te tipo, ok, está aqui o produto, esse aqui é made in Moçambique, tu podes saber qual é a história da marca Xixi, o que é que está acontecendo em Cabo Delgado, o que aconteceu no massacre da moeda, fulana de Xixi, que foi uma referência, o que houve com ela. Começou assim, tipo, comecei a contar a história de Lourdes Mutola, que já está escrita no Wikipedia, peguei e cruzei com algumas fontes que eu conhecia, também tinha um trabalho de pesquisa que eu fazia antes, peguei imagens, tipo de medalhas, fiz a história dela, fiz a história da Josina Machel, Graça Machel, fiz história de uma marca aqui moçambicana que é muito famosa. Eu vi que a Boss gostaria de ter consigo no seu portfólio uma marca de bebidas. Então, estou a sentir stalkeada. Não, brinca, não, mas quem acompanha o Ikigai, acho que tipo, já viu no Instagram e no YouTube também as conversas. As perguntas indiscretas. Tipo com a Boss. Então, contei a história tipo dessa marca lendária que é moçambicana, vem não só ela, mas tipo todo o tipo coisa. Contei a história dela, contei um fato curioso sobre a cena de Cabo Delgado. Então eu comecei a fazer as coisas porque eu queria e porque eu tinha paixão por isso, né? E eu não sabia que cerca de 4 ou 5 anos depois, esse catador de histórias que começou no YouTube por paixão própria, hoje em dia está a trabalhar onde está a trabalhar e editar vídeos, fazer vídeos, fotografar pessoas, seria uma das tarefas que eu tenho que fazer hoje em dia, né? Tipo, não me contrataram para fazer o que eu estou a fazer. Mas também sentiram a tua paixão e essa tua vontade de fazer. Sim, é onde entra a cena da paixão e vontade de fazer. Porque eu vou fazer agora esse link, essa ligação para onde eu estou a trabalhar agora, porque eu começo a estagiar na Idea Lab para ser support ou coordenador de projetos. Tipo, a ideia é fazer o projeto andar, não é trabalhar com comunicação. Porque tinha uma agência que trabalhava tipo com a comunicação de coisa. Só que há coisas que começaram a me incomodar quando eu via que as cenas que não chegavam, tipo, eu perguntava-me, isso aqui está assim por quê? Por que isso aqui está assim? Por que isso aqui não é assim? Mas nós podíamos fazer essa cena. Então, aquela vontade de estagiário, de trazer algo diferente, felizmente, eu encontrei um ambiente onde diziam, então podes fazer. Estás a ver? Se te incomodou, podes fazer, podes perguntar. Então, tive um espaço... Muito nice. Tive um espaço onde eu podia explorar todas as minhas paixões. E foi isso, de eu explorar todas as minhas paixões, que depois me transformou não num coordenador de projetos, mas num coordenador de projetos que começa a dizer, ok, essa marca daqui a 2 anos tem que estar assim.
que olha para a marca e diz, mas por que esses eventos, os embaixadores, por exemplo, é que criam os flyers muito tempo de agência? Eles podem criar e se comunicar, publicar nas redes sociais e depois os eventos serem publicados. Não, vamos lá alinhar o trabalho com a agência, porque é uma linha importante. Aí eu já começo a entrar na cena de começar a alinhar o job com a agência e perceber, então teu trabalho aqui vai ser esse aqui. E de forma muito esperta eu comecei a pegar as coisas que eu gosto, comecei a fugir das cenas que eu não gosto, mas foi muito importante primeiro ter começado a entender como é que a coisa funciona, a fazer tudo, para depois perceber, porque eu sei que meu colega não gosta dessa parte, mas isso aqui está a coisa, eu comecei a pegar a coisa. E curiosamente, hoje estava numa conversa com colegas e disse, lançamos candidaturas de um programa e hoje em dia já estamos com 64 candidaturas, lançamos ontem à noite e já não nos esforçamos, nem fazemos para o target que nós queremos, mas é porque houve uma construção de marca. Acho que esse aqui é o poder de tu trabalhares no branding, porque tu constróis algo que daqui a 2, 3, 4 anos não te dá mais trabalho, já tens relacionamento, já tens pessoas que advogam por ti. Então houve essa visão e graças a Deus eu não estou a comunicar para a massa, tipo, tenho a liberdade de testar tudo o que eu quero testar, para se calhar amanhã depois também quando for tipo, a trabalhar com uma marca que comunica para a massa já eu tenha esse desejo, né? Essa noção. Mas os números que nós estamos a alcançar hoje em dia são fruto desse trabalho de ontem. Era muito difícil alcançar 100 em menos de 24 horas. Tinhas que ficar 15 dias para poder alcançar. E com um trabalho recorrente, né? Não esqueça. Exatamente, toda hora lembrar de pessoas. Hoje em dia tu só colocaste flyer, depois ficaste tipo... Estás a ver? Ontem para o programa de embaixadores eu ficava quase uns 3 semanas à espera, ficavam 100 candidaturas. Hoje em dia lanço candidaturas de menos de horas, eu tenho 100 candidaturas. É pouco para as pessoas que estão acostumadas a comunicar com massas, mas para nós que estamos, trabalhando com organização, tipo, com esse nicho, um número é muito grande. Batemos recordes recentemente de... E eu acho que não é só para massas ou para nicho, eu acho que também é quem normalmente chega a massas, vamos lá olhar, bancos e isso, vão começar a comunicar para os que comunicam para massas. No mesmo dia, no mesmo ano, tu começas de algum lado e ver esse processo e ver o crescimento. Eu acho que acima de tudo é o progresso. Não só cheguei e já comunico para massas, não, porque é uma construção. Mesmo para as massas é uma construção, né? E hoje em dia eu sinto essa necessidade, mesmo estando na área em que nós estamos, tipo, não temos essa necessidade de comunicar para massas, de nos posicionarmos para as massas. Tipo, temos essa necessidade de nos posicionarmos. Infelizmente as pessoas em Moçambique elas veem como se não tivesse a acontecer nada, incomoda-me, tipo, é como eu disse, eu sou alguém que sente-se incomodado e se me incomoda tem que ir atrás de uma solução a um problema que tem me incomodado e me posicionar para as massas não é porque eu não consigo hoje em dia, eu tenho 25 vagas por exemplo para um programa, tenho 50 para outro programa e num ano tenho 100 vagas por exemplo, eu não consigo responder a 600 pessoas. Mas eu me posicionar é para mostrar que é algo relevante que estamos a fazer e que mais pessoas podem fazer. A cena de influenciar, mais pessoas a abraçarem, mais empresas a abraçarem a nossa causa, porque as pessoas querem fazer a coisa. As pessoas também querem empreender hoje em dia, querem ter negócios. E se tem mais negócios, são mais clientes para as agências, por exemplo. Estás a ver? Se tem mais negócios, são mais clientes para a banca, por exemplo. E não é só a banca, a agência, eu acho que a sociedade também, todo, né? Porque tu acabas por ter mais poder financeiro, mais poder econômico, mais pessoas instruídas. Portanto, é muito mais além do cliente e da transação econômica, mas sim o crescimento e desenvolvimento de uma sociedade, né? Eu acho que também o impacto circulares é incrível isso. Então, eu acabo de me lembrar agora que não apresentei-me, tipo, eu trabalho na IDLab, sou community manager da IDLab, também sou brand manager, o gestor da marca Orange Corners, que muitos não sabem, né? E também incomodar agora, muitos não sabem que a IDLab é que está a implementar e gerir o projeto. E eu sempre digo, isso está a me incomodar muito, que tipo, ok. E a marca Orange Corners hoje em dia, ela, infelizmente, tem mais poder que a própria IDLab. Acho que isso contou... Eu tinha noção disso também, mas eu sou da casa, né? Porque para mim a IDLab é a IDLab. Isso contou muito para eu passar para a comunicação da IDLab, porque eu comecei a trabalhar com a comunicação do Orange Corners. Só que o trabalho, e a Patrícia tentou roubar-me logo, nos primeiros meses de estágio. Sim, Patrícia é uma do Maurício. A Patrícia tentou roubar-me para o Coms e tipo, tentou roubar-me, só que eu não estava a perceber o que estava a acontecer na altura. E acho que é sobre isso, é sobre tu trabalhas e ver os resultados. E hoje em dia, quando eu tenho alguns delays com colegas, eu tenho que perceber, ok, por que essa colega, por exemplo, vem e está a cobrar isto? É porque
o meu trabalho não está a ser patente. Se ela vê, temos candidaturas, poucas candidaturas, que tipo, não temos de verdade. Então não é suficiente, então temos que melhorar isto, estás a ver? Então eu acho que o segredo, ou para eu ter feito o que eu fiz, ou para eu fazer o que eu faço em todas as áreas, é porque eu gosto de fazer o que eu faço. Tipo... E sente-se isso quando tu falas. Eu, não é de hoje que eu te conheço e eu sinto quando tu estás a falar. Foi que no outro dia pensei nisto, no outro dia estava a ver isto. Nota-se que tu tens esta curiosidade e esta paixão pela área e por aquilo que tu fazes, né? E estás eu acho, assim, eu sou admiradora da Ideia Lab e todo o conceito, né, criado por essa, eu já nem vou dizer que é uma empresa, é uma marca, né? Pelo conceito mesmo do que fazem, o facto de estar num sítio que te dá esse espaço, né? Que te deixa lá estar a experimentar, testar, fazer, opinar, porque há muitos sítios que tu se calhar ias ser posto dentro de uma caixinha e que se não soubesses que existia um outro lado ou uma outra forma de fazer, tu ias matar o teu bicho curioso, estás a ver, tipo aquela coisinha que tu faz que mais, né? Querer mais, pesquisar mais, saber mais. E eu acho que há certos sítios também que nos condicionam, tipo, tu tens de estar, tipo, nesta caixa. Se saíres daqui, tu já não te enquadras, né? Eu acho que isso às vezes as empresas e projetos perdem bastantes bons profissionais porque limitam esta interação, esta abertura e estas coisas. Eu acho que é incrível o facto de tu poderes ter tido isso e está aqui o resultado, não é? Epá, eu não vejo esse tipo, o que é aquela cena, eu costumo dizer, minhas colegas, tipo, acho que esse é um problema da IDLab como a IDLab toda, que é o que eu estou a começar a trabalhar agora. Se for já perceber agora, meus colegas já começaram a gravar vídeos para redes sociais, tipo, é que para mim é importante não só como IDLab, mas também para a própria marca pessoal dos colegas, eles começarem a aparecer, porque se eu anuncio, por exemplo, que vou ter uma masterclass e quem vai ser orador é uma Narcisa, as pessoas devem vir porque é a Narcisa que vai dar a masterclass e a IDLab. Então tem que ter um interesse da pessoa, porque já vê a pessoa que aquela pessoa é. Se eu for a fazer um flyer, tipo, a comunicar que vou ter um colega como coisa, hoje em dia não, tipo, não é atrativo. E é preocupante isso, que a pessoa que forma empreendedores, já formam mais de 5 mil empreendedores, tem conhecimento de causa e não está a atrair. Porque hoje em dia, se tu não aparece no digital, não és tipo, reconhecido. Então é isso que eu estou a tentar fazer, que é tipo, ok, colegas, vamos lá gravar. Eles dizem, não, mas eu não quero aparecer, isso eu não quero. Não, mas é... Mas há uma frase que eu vi no outro dia que dizia, mais ou menos, não me lembro exatamente das palavras, mas era algo do género, num mundo que vive das aparências, quem tem conhecimento não é ninguém, era uma coisa assim. E é tipo, tu tens tanta gente a fazer tanta coisa no backstage, estás vendo, a fazer acontecer sem dar a cara e depois que perde lá está, o reconhecimento, eu não vou dizer um palco porque porque não aparece no digital, mas no nosso mercado está cheio desses nomes, cheio. E isso é sobre referências. Uma vez eu estava a conversar com o Daniel, ano passado, eu estava, no início do ano, eu estava em dúvida do que eu queria fazer de verdade. Então eu disse, eu quero trabalhar com indústrias culturais e criativas. Na minha cabeça tinha a ver com malta, cinema e etc. Eu tive uma conversa com ele disse, tipo, sabe, tu já estás nas indústrias culturais e criativas, o que estás a pensar? Então o que tu tens que ver é o que tu sempre fizeste e veres como é que tu podes contribuir para a indústria com aquilo que tu sempre fizeste. E uma análise que eu fiz, eu até respondi, ele disse, olha, todo esse tempo, desde lá até hoje, eu sempre estive a contar histórias. É o que eu sempre estive a fazer. Tipo, sempre estive a contar histórias. Tipo, há uma foto que eu tiro e publico, é uma história que estou a contar, tipo, de alguém, um evento que eu vou cobrir, eu vou contar a história de um evento que aconteceu. Se faço um vídeo a entrevistar um empreendedor, é porque eu contei a história de um empreendedor. E ele perguntou-me, eu disse, eu quero trabalhar com branding, porque eu gosto de branding, é algo que me atrai. E eu estabelecer essa ligação entre as pessoas e crescer marca. Eu disse, ele quer trabalhar com branding. Ele fez uma pergunta que disse, conheces Tiago Fonseca? Eu disse, não conheço. Perguntou-me, conheces a gestora tipo daquele banco com cor azul, tipo de marca com banco com cor azul? Sanderbeck? A gestora da marca. Perguntou-me o nome dela, eu disse, não, disse a gestora da marca X. E na altura eu fiquei indignado comigo mesmo, como é que eu não conheço as pessoas, mas é uma área que eu quero viver.
Só depois eu fui fazer uma ligação, disse, essas pessoas não estão disponíveis, eu não sei quem elas são, não estão nas redes sociais, não estão para eles encontrar. Tu estávamos a falar disso antes de entrar, que é tipo, Yeah. tu não sabias que os 350... Sim, fazia parte Parte dos dos 350 e Paulo eles já... Ivanga, onde eu trabalho com Paulo há muito tempo. Então eu digo, como é que Paulo faz parte dos 340, fechou e eu não sabia? Yeah. Como? Então, tipo, as referências, acho que esse é um problema, é tipo, as pessoas que fizeram de verdade, eu fiz um vídeo há dias sobre isso, que fazem de verdade, que moldaram a comunicação, a publicidade aqui em Moçambique, elas devem começar a aparecer a dizer, eu fiz coisa X, ou eu tenho uma masterclass X, vou falar como fiz a cena X. Tem que ter alguém que vai trazer as referências para o digital, para elas poderem falar, porque ninguém sabe quem é que gere a marca que todo mundo sabe. Conhecemos a agência que faz, né? Mas quem é o gestor da marca? Yeah. Quem é? Quem faz isso? Quem que aprova? Diz sim, isso aí pode sair. Quem que dá? Porque a agência sim trabalha na publicidade e tudo mais, mas a essência da marca, se não tiver um gestor, ela se perde. Sim. Quem é o guardião? Quem que está? Para nós que gostamos do tipo de branding, falamos com quem? Onde é que ele está? Sim. Então, esse não está, esse é invisível. E amanhã ele vai reformar, a história dele vai se apagar, já não é nada. Então, qual é o legado que tu queres deixar? Tem uma... Vais ter Tu, como catador de histórias... Sim, já sei que eu tenho que ir atrás das pessoas, eu tenho que ir atrás dessas referências, Não, não é? mas é verdade. Mas, por exemplo, eu conhecendo, por exemplo, o Paulo Chibanga é uma pessoa que está preocupada em fazer Exato. mais do que aparecer, estás a ver? Ou seja, ele tem essa coisa do eu estou a fazer pela cultura, eu estou a fazer pelo país, eu estou a fazer por paixão. Então, tu quando dizes assim, não, tu tens de te mostrar, ele vai dizer para quê? E depois não te esqueças que também é uma geração diferente, Sim, né? exatamente. E eu, por exemplo, eu falo por mim, para mim essa coisa de aparecer nas redes sociais não é, eu acho que já sou a geração do final, porque nós, sei lá, as redes sociais apareceram, nós se calhar já estávamos na faculdade, para nós, né, estou a falar no nosso país, já estávamos na faculdade, então é tipo, nós não crescemos com este bicho, né? Hoje em dia as crianças já nascem a mexer no telefone. Já. Parece que já sabem mais facilmente carregar num botão do que andar, né? Aprendem, e é este as pessoas que estão realmente a fazer, que estão por trás dessas marcas, e isso é pessoal que vem de uma geração que não tem este bicho, né? Que é tipo, eu estou a fazer porque eu estudei, eu formei. Sim, eu tenho, é o meu job fazer. Eu estou a fazer por escolher uma área que gosto, e eu estou a fazer porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho de mostrar que eu sei, só que o mundo mudou. Hoje em dia, lá está, tu não te mostras, parece que não existe, né? Só que é este equilíbrio. E nisso surgiu a marca, tipo, acho que um projeto interessante que eu vi, chama-se Genius Behind the Brands. São os gênios por trás da marca. E agora acabo de ter uma ideia, tipo, vou criar uma série minha, já agora, Catador de Histórias, a série, catando referências, estás a ver? Tipo, ir atrás das referências, tipo, que eu acredito. Porque, não é só na nossa área. Eu, por exemplo, está cheio de gente a fazer coisas muito incríveis na área da tecnologia e da inovação. Até saúde. Exatamente. Tem um médico, chama-se Dr. Caetano, eu acho que todo mundo conhece esse Dr. Caetano que eu nunca vi, que é uma referência. Toda mãe quer ter filho com ele. Tipo, tipo, dar parto com ele, não ter filho, ter bebê. Toda mãe quer dar parto com ele. Ele que tem que ser meu médico para a zona da maternidade. É uma cena muito interessante isso, que é uma referência na medicina, tipo, mas onde é que ele está? Quem é o Dr. Caetano? Acho que tem engenharia também. As referências devem vir. Há muitas coisas, e lá está, e olhar, por exemplo, o que eu acho interessante é que o projeto, pelo menos que eu conheço, esse Genius Behind the Brands, é eles irem buscar pessoas que por norma não dão a cara. Eu acho isso incrível. Acho que é realmente estas plataformas que nós temos de criar para dar palco às pessoas que por si só não vão chegar, porque estão a fazer o seu trabalho bem feito, mas não estão com a preocupação do eu tenho de aparecer. É muito job. Esses dias comecei a fazer uma link posts no LinkedIn, cenas. Eu fiz muita coisa ano passado, que parece que quando eu vejo alguns, parece que eu não fiz nada. Eu vejo estudantes a fazerem posts sempre, eu fiquei tipo, ok, eles fizeram, ficou tipo, mas eu é que estava a dar essa formação. Fica tipo, eu estava a dar essa formação. O que é a magia que estava a dar? O que é a magia que eu organizei? O que é a magia que eu comuniquei, eu que criei? Ok, mas não há tempo para comunicar isso. Não é verdade. Eu acho que nós, quando trabalhamos,
casa de ferreiro, espeto de pau. Essa expressão é literalmente isso. É, por exemplo, eu trabalho com comunicação redes sociais todos os dias para os clientes. Se eu pensar assim, as minhas, eu comecei a fazer agora porque acho que comecei a sentir a necessidade de lá estar, de mostrar, porque eu apanhava pessoas que me conhecem. Eu dizia, não sei o que estás a fazer? Eu tenho uma agência, a Ikigai. Eu já ouvi falar da Ikigai, é tua. E eu a parar de dizer, para mim é óbvio, mas eu percebi que no mercado não é óbvio tu não mostrares. Então eu comecei a pensar, não, eu tenho de mostrar, porque lá está, não é... E depois nós estamos num país, eu acho que não é um país, é um continente, né? Que até tem memes e brincadeiras que é, tu nos Estados Unidos és contratado pelo que sabes fazer, na Europa pelo curso que estou a chutar, aí depois chegas aqui é tipo, quem te conhece? Quem te conhece, exatamente. Quem és tu? Então eu comecei a perceber se eu tenho de mostrar quem eu sou e o que eu faço para poder, se calhar, não estou a dizer que são todas as oportunidades e que é tudo isso, mas para poder, né, ter estar nesse espaço e dividir esse espaço com outras pessoas, porque lá está, quem não aparece, parece. Sim, é aí onde está a coisa. Eu vou dar a citar, eu gosto muito de citar conversas, porque abre muito minha mente a citar o Daniel. Nessa conversa que nós tivemos, ele perguntou-me também um ponto que tens que analisar. Tu queres ser famoso ou queres ser uma pessoa relevante e referência na área que tu tem em conta? E é esse equilíbrio que tu tens. É, tipo, eu não quero ser um influencer. Tipo, a pessoa tem... Se eu quiser ser um influencer, eu posso ser um influencer. Mas se eu não quiser ser um influencer, é tipo, ok, então não é fama, é relevância. Como é que tu atinges a relevância sem criares um clash entre as coisas, né? Mas hoje em dia, tipo, é onde está, mesmo para te tornar relevante, as pessoas às vezes olham para indicar para os teus números. Que é, tipo, é o que acontece no LinkedIn, por exemplo, do vês, isso não está a dizer não que ela escreve relevante. Porque há X pessoas se interessam-se porque ela escreve ou por aquilo que ela publica, né? Tipo, existe sempre uma rede social, infelizmente, é uma triste notícia para vocês que não gostam de aparecer, que tipo, eu também estava assim, que tu tens que ter números de alguma forma, ou tu tens que estar sempre a publicar com consistência, estás a ver? Porque vai ser, por exemplo, é a tua primeira impressão, que é tipo, ok, o que é que ela faz primeiro? Essa aqui é Joana, ela é... E nós hoje em dia pesquisamos mais no Instagram, se calhar, do que no Google, né? Eu não vou ao Google procurar Maurício, eu entro no Instagram do Maurício para perceber o que ele faz. Se o que acontece é que o mesmo Google ele vai te dar o meu Instagram. Daí tu voltas para o Instagram, estás a ver? Ou te dá o meu LinkedIn, tu vai para o LinkedIn. Não, o mundo mudou imenso nessa área, eu acho, nessa vertente, eu acho que mudou imenso. Antigamente era, lá está, o bom profissional era reconhecido pelo que fazia. Não estou a dizer que ele deixou de ser, né? Mas é, ok, ele faz e mostra. Por exemplo, que se vais dar uma palestra, como tu estavas a dizer, a pessoa tem de ser conhecida para atrair pessoas, senão, porque não é só a experiência que conta, é que tem que ser relevante para mim. Se tu não é relevante, eu nunca te vi na minha vida. Não vais ter relevância para mim, né? Tu dizes, hoje em dia que no digital temos o YouTube, temos o próprio ChatGPT hoje em dia que é um consultor, um amigo, um irmão, um primo, um tio, um pai, um médico até. Eu não vou perder meu tempo, sair da minha casa, vir sentar a falar contigo, te assistir, só para me dizer, vais ter network. Mas eu não fazer na minha vida. Eu não quero me misturar com ninguém. É o que acontece hoje em dia, estás a ver? Não, mas eu não quero me misturar com ninguém. Então, tipo, ok, tá bem, tens que te mostrar relevante, estás a ver? Tipo, tens que ser relevante para o público que vai ser para ti. Muitos perguntam, mas qual é o critério que tu usas, por exemplo, para trazer um orador? Olha, tipo, é uma estratégia que eu desenhei antes, não houve uma altura que eu queria que a marca aparecesse mais, então meio que eu e os embaixadores, quando íamos fazer eventos, estávamos conectados em trazer pessoas que são famosas e que têm uma relevância no mercado, porque é o mercado onde tu constróis marca, que é a plataforma onde tu constróis marca, que é o Instagram. No Instagram é o sítio onde tu vais construir marca. Noutros sítios vais garantir, vais crescer mais. O Insta é um sítio mais fácil de tu te conectares porque é muito mais relacional. Tipo, é muito easy. As pessoas aceitam-te muito fácil através da influência do outro. Sim. Tipo, ou seja, só aliares no que escolhes, mas quando tu alias, quando tu alias pela relação, porque as influências batem mais no Insta. Quando tu alias pela influência, te aceitam muito fácil. É onde entraram, por exemplo, os geradores que vieram antes. Alguns tinham mais relevância, outros tinham mais conhecimento. Às vezes fazia esse match entre conhecimento e essa relevância, com medo de o que essa pessoa vai dizer?
será que vai ser nice para a nossa marca se trazer essa pessoa? Já neguei muitas pessoas que trouxeram, não, isso aí não vale a pena. Tem número sim, também mas é não vale a pena. estratégico, né? E isto eu vou dizer que houve uma altura, não é agora, mas que o Guizel era o influencer. Sim. Eu tinha marcas de maquilhagem de clientes a dizerem, podemos chamar o Guizel, para. E não era, era uma marca de maquilhagem premium, não sei, eu disse, o público do Guizel não é este, tipo, ele tem números, mas o teu público, tu queres seguidores ou queres vendas, estás a ver? Depois é isto que tu tens de perceber num negócio, ok, tu queres visibilidade, mas no público certo para o público te comprar, porque tu tens 10 mil seguidores e apenas 1% ser teu cliente, não vai haver não vai haver interação, não vai haver reposts, não vai haver recomendações, porque agora, se tu tiveres 5 mil seguidores e pelo menos, tipo, 50% deles, tipo, tens menos seguidores, mas tens mais sustentabilidade de negócio. Só que, às vezes, neste mundo, lá está, esta questão da visibilidade, às vezes confunde-se, né? E por exemplo, um seguidor com muitos números, mas com pouca interação, porque nós não podemos também só olhar para esta questão dos números isolados de seguidores. Por exemplo, eu sou seguido por muitas pessoas, significa que eu sou relevante para muitas pessoas. Será? Ou a pessoa segue para saber o que estás a fazer, estás a ver? E não interage, não comenta, os teus likes são... Como é que... Estás a ver? É um equilíbrio neste sentido, né? Mas foi. E aí onde tem, por exemplo, pessoas como o Carmen Alcobio, que esteve cá no coisa, e ela disse uma vez, quando estava no X-Podcast, disse, é uma honra estar sentado aqui, onde veio, quem mencionou, o El Puto e os outros que estiveram lá, também assim, honrado de estar aqui onde você dá-se tu, Carmen. Então, Carmen, tipo, ela trouxe uma outra vertente, uma outra visão. É uma forma diferente de fazer as coisas. E pressionou os outros para trabalharem, serem mais criativos e trouxe uma visão diferente para as marcas também, porque ela estava na agência quando começou na altura, ela percebeu que havia um gap, havia um gap, um vazio, que é da parte criativa, que é da parte de tu produzir conteúdo, que é da parte da comunidade que tu constróis com as tuas pessoas e depois... Eu acho que é o conceito de toda também, e isto nós também na área da comunicação temos de perceber rapidamente, que é as gerações, por exemplo, a geração que realmente está, ou as gerações que realmente estão a interagir, a comprar, são os futuros consumidores das marcas que a gente tem. Não estou a dizer que as outras gerações deixam de consumir isso, mas quem consome no digital, né? Porque a conversa, como está a fluir muito para esse lado, né? Pronto, é nesse sentido que eu estou a focar, como é que nós chegamos a essas pessoas? Eu vi uma palestra de um miúdo de 19 anos, como ele diz, eu vim-vos explicar como é que vocês comunicam para a Gen Z. E eu parei, sabes, na minha cabeça, eu não vou dizer arrogante, mas é tipo, como assim esta criança? Eu parei, foi da conferência inteira, que foi um dia cheio de nomes interessantes, se me perguntares o que é que eu retive mais, foi o que ele falou. A forma como ele apresentou, os números que ele estava a apresentar, o facto dele vir e dizer, eu não vou... Se o teu carrinho de compras num site online, porque é como eu faço compras, me dá muitos passos, eu já fechei o carrinho. Eu posso querer muito o teu produto, eu vou escolher outro sítio, eu vou perder o interesse assim E eu parei disso, isto é uma forma, uma forma totalmente diferente para nós, que sempre fizemos, ou estamos habituados a fazer de uma determinada forma para um determinado público, né? É uma coisa que eu pensei há dias, até arrepiei-me, que é o mundo atual. Como é que o mundo atual é? Qual é a massa do mundo atual? A massa do mundo atual é Gen Z, são jovens. É a Gen Z e essa geração que está entre a Gen Z, que aceita facilmente a maneira de pensar da Gen Z, né? Então, se a massa é esta, significa que o que tu estás a construir hoje é algo que é para essas pessoas que vão ser os adultos da manhã, né? Então, tu não podes pensar que não vais atualizar a tua maneira de ser, que não vais ter pessoas jovens na tua equipa. E tens que ter pessoas jovens em posições estratégicas que tu vais poder ouvir e perceber isso, porque tu te surpreendeste, eu posso jurar de pé juntos, porque tu nunca perguntaste a alguém da gente como é que as coisas são feitas. Quando tu foste ouvir lá, ficaste... Eu acho que não é ouvir, eu acho que é... para já a forma, aquele rapaz falava muito bem, eu acho que também às vezes é a forma como a mensagem é transmitida por Ponto 2, e isto é uma coisa que no nosso mercado, ele estava a falar muito de carrinho de compras digital e isso. Nosso mercado não tem assim tantas. Então, há certas coisas que ele falava e eu dizia, isto é extremamente relevante e interessante,
mas não têm aplicabilidade Para a minha no nosso realidade, mercado, yeah. estás a ver? Para a nossa realidade. Então, às vezes não é muito sobre o ouvir a geração, é esta geração, se calhar, que está habituada a ver tudo no digital a nível global. O nosso mercado tem muita coisa que ainda não está implementado e não tem esse caminho ainda feito, estás a perceber? Onde está? É tipo, tu tens vantagem em relação a quem não foi e ouviu, por exemplo. Por quê? Porque esta geração Gen Z, essa que está a fazer compras na Shein, então elas já lhe dão um carinho de compras da Shein. Yeah. Então facilmente elas vão ter marcas aqui em Moçambique porque elas estão a cobrar. Eu tenho uma conversa hoje em dia que é tipo, por que não faço compras online as cenas chegarem no meu place hoje em dia? Porque essa geração já está adaptada a isso, ela já sabe que existe isso, ela quer isso. Ela compra cenas no Takealot, no AliExpress, no Alibaba. Ela já convive com esses carrinhos. Então, amanhã, se tiveres um cliente e lhe propuseres isso, já sabes como é que o website dele vai ser. Sim. Estás a ver? Não é porque não é aplicável, é porque isto aqui é uma coisa que eu vou passar. Yeah. E a minha geração, ela já passa por isso. E nós já passamos por isso. Tipo, Mas aí tá, depois tens de perceber, vou dar um exemplo, o Web Bonito Shop, nós criámos, eu não vou dizer que foi a primeira plataforma de venda online, mas em termos de tamanho, dimensão, produtos e isso tudo, foi, e surgiu também na altura da pandemia. Nós trabalhamos com a Daisy desde o branding até a criação do website. Toda a estrutura de testes, de carrinho de compra, e mesmo assim ela está eu não vou dizer diariamente, mas ou semanalmente, analisar porque que esta pessoa não fechou o carrinho, qual é o produto que sai mais, porquê, qual é a geração que compra, qual é a faixa etária, porque ela tem esta capacidade de análise do mercado, mas tu falas com ela e ela vai ser uma das convidadas também, é a dificuldade que tem, só que ao mesmo tempo há certas coisas que ela diz assim, que é isto que nós depois também temos. Nós, apesar de tudo, apesar de ter essa geração, somos uma sociedade de muito contacto, sabes? Mesmo no Covid, que não podíamos estar juntos, a malta queria estar com as pessoas, a malta queria o presencial, estás a ver? Essa cena do online é tipo, é nice, mas epá, e que tal estarmos juntos, estás a ver? Nós temos muito isto porque também somos muito relacionáveis e temos muito calor humano e pronto, é questões culturais e sociais que nós temos. E ela às vezes diz, eu ponho produtos para donas de casa, ok, que se calhar não estão ligadas muito à compra online. Mas tu vais ver produtos de maquilhagem, coisas até para bebés, que a geração, não estou a dizer Gen Z em si, mas que a geração de novas mães também já está habituada a comprar online, porque lá está, vai para a Shein, vai para a Takealot, vai para vários sites e compra online. São pessoas que dizem, mas eu quero ir ver. Porque depois temos outro problema, a confiança. Exatamente. Então sabes, é uma desconstrução, porque eu não acho que a Shein não vai mandar o produto, porque tem aquela cena estrangeira. Eu não sei se é por ser estrangeiro, se é por ser grande. Há muita coisa envolvida. Agora, se me disseres assim, também a gente se calhar está calejados, porque também somos burlados várias vezes. É muita experiência de burla. Mas é esta, estás a ver? Então eu prefiro ir comprar. Então, quando eu te digo que há muita coisa que é interessante a gente olhar para o mercado global, sim, mas perceber, lá está, como é que confiam em mim? Será que confiam? Será que vão comprar? Quem vai comprar? Porque mesmo a Gen Z está habituada, vou pagar uns sapatos quando chegarem a encomenda. Será que é o sapato que eu pedi, que eu vi na foto, ou porque já me enganaram, eu não vou confiar e quero ir ver? Estás a ver? Tens de julgar portanto, as novas tendências, né? E o novo público-alvo, vamos lá, da nova geração, das novas gerações estão a aparecer muito viradas para digitais com aquilo que é a nossa realidade social, né? Porque uma pergunta que me vem na cabeça, tipo, que eu acho que a cena de confiança tem que se educar o mercado, mas também tem que se construir marcas fortes nessa área que sejam referências, né? Porque hoje em dia, até o próprio que tem muito dinheiro, que é a marca de vendas de tipo o Bazara, que tem muito dinheiro por detrás, as pessoas não confiam, tipo, por causa do quê? Por causa de ter alguém que se cadastra e a pessoa vai fornecer no produto. Marcas e produtos podem nos educar ou nos dar insights de como é que nós podemos transferir essa confiança para os outros sítios, né? Porque tipo, o problema de verdade das compras online aqui em Moçambique é a confiança. Por mais que eu saiba que funciona, lá fora eu sei que vai chegar, o DHL vai trazer. Mas eu até compro caro lá fora e navio pode não chegar aqui. Estás a ver? E em casos de burla, de pessoas que compraram carros lá fora, existem. Só que não são muito comunicados porque tu tens muitos exemplos de pessoas que compraram e o carro chegou. Certo,
E aqui em Moçambique, qual é a coisa que nós confiamos que pode nos ajudar a ter insights para nós educarmos esse mercado de compras? Então, acho que é uma coisa de, tipo, como é que se constrói confiança? Tipo, constrói-se através do branding, né? Constrói-se através de, tipo, estás a mostrar que estás físico. Por mais que seja compra online, a entrega tem que ser documentada, tem que se mostrar que chegou, tem que se comunicar. É verdade. Tem que se investir na cena de confiança, mas também eu acho que algo que falta mais aqui em Moçambique que é pesquisa e divulgação de resultados. Concordo. Falta muita pesquisa aqui em Moçambique. Tem marcas que fazem pesquisa, mas é tipo... mas é para elas, mas falta esse de tu trazeres uma coisa pesquisada e depois publicar os insights que é para o mercado poder ir para um sítio. Informação cada vez mais é o bem mais precioso que a gente tem. Então as pessoas, data é o futuro. Eu não vou dizer o futuro. É o presente. Já é o presente. Então as marcas lá está, elas fazem as pesquisas para elas, as que têm essa capacidade. É tipo, eu paguei, porque tu não pagas para fazer um estudo de mercado bem feito, tipo no país inteiro, para saber todas as nuances. É caro. É muito caro. E então a marca, eu estou a pensar do ponto de vista de uma marca que fez aquele investimento, é tipo, eu vou pagar para eu ter este conhecimento para mim. Porque se eu for largar este conhecimento lá fora sem ninguém pagar, quer dizer, eu estou a fazer para os outros, né? Não estou a dizer, eu estou a pensar do ponto de vista da marca, não estou a discutir se é certo. Isso é uma provocação para as agências. Existem alguns estudos, algumas pesquisas que são gerais, que independem de porque vou vender, não vou vender. Sim. Então é tipo agências, eu conheço a Emotion, conheço a Golo, conheço a Ikigai, conheço a Create, conheço a Grow, conheço a Spot, todas. Juntem-se lá e façam uma pesquisa de mercado, dividam-se. Você fica com essa área, com aquela área, porque é para terem um dado, tipo dados que vão vos ajudar a não criarem campanhas que depois de amanhã vão descobrir que gastaram rios de dinheiro, estás a ver? Não, tem esses dados gerais de dados, acho que pode ser uma cena bonita de agências juntarem-se para fazer Agora, é uma cena que se precisa. Sim, concordo. Mas fica a provocação. É uma provocação, eu gosto. Anotado. Estou aqui para provocar. Agora, tu és conhecido como, lá está, catador de histórias, tu escreves poemas, tu tens tipo voz em termos de podcast e várias outras coisas, rádio, MC, portanto tu tens várias fases, né? Nós já falámos de jovens, nós temos uma conotação, e agora é uma provocação para mim, que a nova juventude é preguiçosa. Mas eu vejo o Maurício e outros, não estou a dizer que é o único, mas como estou a conversar contigo, de forma diferente. O que é que tu achas que te diferencia? Tu concordas com essa visão e achas que sim, tu tens várias pessoas da tua faixa etária, os tais jovens que a gente fala que são preguiçosos e que estão à espera da mão, então estão à espera não vou dizer de mão beijada, mas das coisas mais fáceis, porque lá está, hoje em dia com um clique tu tens muitas coisas, então tudo é mais fácil e instantâneo, estás a ver? Tu achas que existe realmente, que essa conotação tem algum sentido? Porque lá está, eu faço isto porque para mim tu és diferente, tá? Tu e outros que eu conheço, mas queria perceber a tua perspectiva como jovem. Sem querer fazer coisas. Como é que te viam os teus cotas quando eras jovem? O que é que eles diziam? Me viu assim, eles vão chamar de cota. Não é isso, é tipo, acabou, tô brincando. Não, mas não falo nesse sentido, falo tipo, porque geralmente estes comentários não vêm de Joana. Sim. Vêm tipo dos mascotas. Queres perceber, não é? Obrigada. Sim, porque tu convives connosco, tipo, sim. Eu não estou longe de Patrícia, não estou longe de, vamos lá, a tua equipa aqui do Ikigai, a tua equipa é a minha geração. Sim. Praticamente, sim. Toda ela. Sim. Então tu já sabes como é que tu e alguns que conheces. Sim. Então a pergunta que eu vejo é tipo, esse comentário não vem de ti, vem de cima. Ok, já então a pergunta é, como é que as pessoas, os cotas te viam? Não viam também tipo, essa geração é preguiçosa. Na minha altura. Na minha altura, exatamente. É algo... Gosto muito de vista. É algo que sempre tem isso de nós fizemos mais, nós demos mais, nós éramos, brincávamos melhores, nós éramos mais empenhados, porque na nossa altura não havia tanta facilidade. Não havia... Não é, e vai passando de geração em geração. Porque ele não entende, por exemplo, um jovem sentar no computador e estar no trading, por exemplo. Então ele acha que trabalho, assim não é trabalho. Ele não entende. O jovem que fica no computador a fazer cartazes. Ele não entende. Estás a desenhar. Ele não entende um jovem que fica no computador, no telefone
tipo a fazer posts, ou a ver insights, ou a fazer share, Fazer lives. não está a entender, para eles isso é preguiça, vão lá trabalhar, jovens, deixa eu ver, então é tipo, acho que é sobre isso, eles também não entendiam quando eles iam para a escola, eles diziam, não, vai estudar, vai lá capinar, vai lá no campo. Então, Sim, é uma ótima perspectiva. Agora, que tem uma coisa que nossa geração tem bad, que os outros não tinham, que eu cobiço, mas ninguém quer cena de senso de comunidade e senso de fazer uma cena, tipo, isso é uma coisa que eu estou a dar às pessoas, give back to, tipo, por estar em Moçambique, por estar a viver em Moçambique. Para nós hoje é easy dizer, eu vou bazar desse país, pá, esse país não está com nada, estás a ver? É muito easy para nós. Tipo, eu estou a falar isso porque desde os meus 9 ou 8 dos meus amigos, eu acredito que oportunidade de fora do país, eles não voltam. Mas uma cena que eles não voltam, mas é tipo, ok, o que é que tu estás a dar? Mas não dá emprego, mas não dá será o que eu quero. Eu posso dizer que sou privilegiado, se calhar porque tive essa paciência de ter começado a trabalhar na altura, na rádio, eu na faculdade, então o dinheiro que eu usava para ir para a faculdade, eu saía da rádio para a faculdade a pé, era perto, tipo, do ISPO para o UEM é perto. Então eu caminhava, tipo, numa boa também, porque eu gostava de fazer aquilo. Então tinha paixão, sempre teve paixão no que eu faço. Eu tive, então eu tenho que trabalhar, tem que ser voluntário. Eu fui atrás de programas de voluntariado. E programas de voluntariado fazem toda a diferença. Porque é o sítio onde tu tens espaço para errar. Eu costumo dizer aos embaixadores, é tipo assim, aqui tu podes errar à vontade. Não há outro sítio onde tu vais ter chance de errar que aqui. Aqui é para você não saber. Aqui é para você perguntar. E programas de voluntariado são para isso. Sim, porque tu quando erras na vida, a facada que levas é diferente, né? No mundo, por exemplo, os empreendedores que vocês formam, ele num programa de formação tem muito, lá está, tem esse espaço de errar, de perguntar, de voltar a fazer, refazer. Porque quando chegar lá fora e fizeram um erro com um cliente, por exemplo, com alguma coisa, a imagem dele para manchar e para voltar a construir. Eu tive um exemplo, eu esqueci-me de dizer que eu tive uma startup, eu fiz bis, tive uma startup que era uma web rádio na altura em 2021 para 22. Eu organizei um concurso de música que era uma estratégia de penetração de mercado, atraí muitas pessoas. Tinha um estúdio lá, então havia uma cena que acontecia no Instagram, no YouTube, no Facebook, quando um post tinha mania de engajamento, ele colocava ali tipo patrocinar. Então uma das pessoas que estava na altura, porque a votação era likes ou shares e comentários, né? Aí serviam também para a marca aparecer. Então alguém decidiu que eu patrocinei aquele post daquela pessoa. E eu fui buscar tudo para lhe provar que não patrocinei. Tipo, minha reputação que eu estou a construir há anos, eu quero destruir, é um dia só por causa de mal entendido. Então, tipo, foi tentar fazer isso para quando tu vais para o mercado como uma marca de verdade, quando tu cometes um erro, para tu convencer o teu cliente, que sei lá o que é o teu patrão, que é um diabo muito coisa. Então, da nossa parte, da nossa gênese, alguém nos vendeu a ideia de que faculdade é para nos dar emprego, saiu do job, saiu da faculdade, logo emprego. E a realidade nos mostrou que eu tenho a minha empresa, eu na minha empresa tenho o perfil que eu quero. Eu quero pessoas que têm 5 anos de experiência na minha empresa, porque ninguém vai levar alguém na experiência. Então, para tu te tornares um produto apetecível, essa é uma pergunta que faço para ti. Tu, se fosse dono da empresa, queres contratar alguém de menos de 5 anos para um cargo que tu queres de liderança? Não faz. Porque a experiência vai contar. Onde é que tu encontras experiência? Tu encontras programas de voluntariado. Ok, sim, tens razão. Tu encontras programas de voluntariado. Tu voluntarias, por exemplo, eu estava na EFUN, questão de estudantes universitários finalistas de Moçambique. Eu queria adquirir experiência na comunicação. Onde é que eu fui trabalhar? No departamento de comunicação, que é para poder adquirir experiência nessa área. Sim. Foi lá onde eu aprendi, por exemplo, a desenhar, a cobrir eventos. Porque eu queria desenvolver essa parte. Quem quer desenvolver competências em direito vai no departamento jurídico. Quem quer contabilidade vai na cena de finanças e contas. Então, nessas cenas de voluntário sempre tem uma área que tu podes ocupar para poder fazer parte. E quando tu tens na tua empresa alguém que já foi voluntário, sabes que essa pessoa aqui está para servir. Não está aqui porque pode dar salário no final do mês, ele vai embora e etc. Então é sobre essa visão que o que nos falta a nós, na nossa geração, é essa visão de, pessoal, vamos lá pegar programas de voluntariado
que eles vão nos dar essa experiência que estão a falar no mercado, para quando nós formos dizer, eu tenho. Quando eu estava no segundo ano, eu comecei a fazer com isso. Yeah. Tipo, E às vezes também, não é só, eu vou dar um exemplo, questões de liderança, eu olho muito, por exemplo, para, se a pessoa tiver isso no CV, obviamente, claro que conta, mas pronto, eu acabo, às vezes tu também já conheces as pessoas e depois lá está, esta questão da relação, se eu quero um líder de departamento, eu conheço o trabalho daquela pessoa, muitas vezes a gente vai buscar aquela pessoa específica. Roubar aquela pessoa. Vai roubar. Eu disse buscar, Maurício, porque O que mais é que temos pouco. temos temos para as palavras zeros. Mas eu olho, por exemplo, um presidente da associação de estudantes, tu mostras que aquela pessoa, mesmo que não seja o voluntariado, que é a capacidade daquela pessoa montar um programa, gerir um programa, juntar estudantes da faculdade, da escola, seja o que for. Estas coisas contam na nossa experiência de vida. E muitas vezes eu vejo que há pessoas que têm essa experiência que eu conheço e não põem no CV. Sim. Porque acham que eu na 12ª ou fui presidente da comissão de finalistas pessoal, organizar um baile. Tu como presidente da associação é um evento enorme, é um ano de angariação de fundos, é paz, é estudar, vontade, é tudo, né? É professores, é a escola que nos vai dar documentos, que é um stress, uma burocracia muito grande. Só isto mostra que se a pessoa fez e passou por essas fases, resiliência, capacidade de organização, motivação pessoal, né? Ou seja, a pessoa não precisa de uma palmada nas costas e dizer, tipo, tu consegues. Não, a pessoa foi sozinha atrás destas... Sozinha, quer dizer, pronto, claro que numa organização tu tens várias pessoas, mas esta pessoa tem um conhecimento e uma experiência incrível. Não põe no CV. E perde, às vezes, por isso. Portanto, fica também o conselho. Agora, uma pergunta só para tu escolheres, para se tens de justificar. Tu és influencer ou criador de conteúdos? Eu sou criador de conteúdos. Fácil, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente já falou aqui justifica isso. Ok. Se calhar explicar porquê. Ok. Porque eu acho que o que alimenta o meu público são os meus conteúdos. A influência que eu vou ter neles é consequência de, por exemplo, seja gratidão que Maurício gosta muito de ir para museus, então eu também deixa lá ir para o museu um dia. Ou como é que tu foste parar na ilha de Moçambique? De repente eu comecei a explicar às pessoas como é que elas foram parar na ilha de Moçambique, né? Então, tipo, é resultado, a consequência de eu produzir conteúdos é que vai me tornar um influencer. Hoje em dia, influencer não no sentido de ser de ser influencer como profissão, mas influenciador. Eu acho que às vezes a gente esquece essas coisas, porque a gente diz, alguém tem muitos seguidores, é um influencer. Se aquela pessoa não influencia nada, ela pode ter os seguidores que quiser. Se as pessoas só estão lá pela polêmica, fofoca e não sei o quê, aquela pessoa não influencia, ela dá visibilidade. Então temos de arranjar um lugar diferente para isso. Eu acontece muito com as meninas. As meninas, infelizmente, elas atraem mais pessoas, né? E meninas, façam uma pesquisa, vocês vão perceber que o público é muito mais masculino que feminino, na verdade. Tipo, muitas das vezes. Quando as meninas novas de agora, normalmente elas já querem ser influencers, acabam atraindo mais um público mais masculino do que feminino, ou um público que na verdade não vai comprar. Tipo, só vai ser um público que a marca vai estar exposta, claro que alcance é interessante, mas se eu tiver que pagar 10 mil para uma pessoa me expor para vamos lá dizer assim, 7 mil pessoas, eu prefiro pagar Google Ads, Facebook Ads, que vai me dar muitas mais pessoas com esse dinheiro, né? E a questão lá está, eu acho que o influencer, quando tu pões uma cara de alguém que realmente tem impacto de influência, né? Essa pessoa, porque, vamos lá, nós compramos, eu posso pesquisar 50 mil carros para comprar. Se chegar um amigo e disser, a minha esposa, sei lá, estou a chutar, né? Eu tenho um primo que comprou este carro, ele está super contente. É um carro, é o computador, é o telefone, é a cadeira, é o que quer que seja. Se um amigo te disser, experimenta isto, é mais fácil eu comprar porque aquela pessoa em off me disse do que eu ir ver na net. Tudo bem que a gente faz a pesquisa, não estou a dizer que as duas coisas isolam uma da outra, ou que só fazes uma ou só fazes outra, mas nós todos os dias recomendamos coisas às pessoas, nós todos os dias influenciamos a decisão de alguém. Então, o influencer como profissão não devia ser só pela parte de número de seguidores, a não ser que a marca esteja à procura de visibilidade. Se querem visibilidade, vão pelos números. Agora, se querem vendas, se querem realmente uma estratégia alinhada, se querem um objetivo, têm de escolher muito bem essa estratégia. Querem construir marca. Sim.
Pronto, disseste tudo. Algo que ninguém te perguntou e tu gostarias que te tivessem perguntado? Algo que ninguém me perguntou, eu gostaria que tivesse me perguntado. Ok. Pode ser porque tu gostarias que as pessoas soubessem algo sobre ti ou que tivessem uma ideia de alguma coisa. Não sei, algo. Nesses últimos dias eu estive a pensar sobre a cena da criatividade, de uma sessão da sessão de criatividade e inovação no programa de incubação do BIS. Para quem não sabe, eu também formo empreendedores, então Muitas coisas. yeah, Só maninho cedo. são várias cenas. Então eu percebi que a criatividade ela é prática, não é teórica. Se muitas pessoas me conhecem como criativa porque elas viram cenas que eu fiz. Ok. Então, nada vale ter ideias criativas, ideias tops se tu não as implementas. Se tu não fazes as coisas, tu não mostras. Porque a ideia, se não testada e se não surpreende, ou se não é aplicável, Yeah. tipo, ela tipo, não muda nada, não causa nenhum impacto, né? Então, eu comecei a pensar isso, tipo, a criatividade, ela como criatividade, ela é muito, muito prática. Aqui está assim como está hoje, decorado, se tem essa cena, fica tipo, uau, muito nice. Gosto da forma criativa, como vocês decoraram o espaço. Então, eu falo de forma criativa, falo tipo, porque eu estou a ver o resultado, estou a palpar. Não está na tua mente, tipo, tu viajaste, maninho, porque nossa mente, nós seres humanos, somos muito criativos, todos nós. Mas a arte, ela é que tem mais cena de mostrar, né? Então, eu vi que a criatividade é muito prática. Então, vocês que acreditam que são criativos ou que fazem cenas interessantes ou que têm ideias tops, nós só vamos perceber que vocês são criativos, se vocês aplicarem cenas que vocês estão a fazer, que vocês estão a pensar. Então, eu acho que está na hora de moçambicanos começarem a mostrar mais o seu lado criativo e a fazerem cenas acontecerem e a nos mostrarem mais que Moçambique é um país maninho criativo. Ok, tu és uma mente criativa, como já falei, toda esta conversa mostra isso. Como é que o teu cérebro no dia a dia, tipo, o que que tu fazes, o que que tu dizes, qual é a tua técnica quando te sentes bloqueado, quando tens aqueles bloqueios, aqueles vazios, o que que te inspira, o que que te faz desbloquear, vamos pôr assim? Foi, bem, eu tive a ideia tipo, de organizar a campanha, de criar a campanha dos 15 anos da IDLEP, que na verdade ainda não terminou, vai terminar, acho que quando vai terminar no final do ano, a campanha é todo ano. Todo ano, ok? E quando eu pensei, no conceito, na ideia, no coisa, eu acordei esse dia e fui falar com. Eu sabia que Tatiana ia me perguntar sobre a campanha. E eu acordei e eu fiquei tipo, mas como é que vai ser essa campanha? São 15 anos, já está perto, como é que vai ser? Fui ter com ela, ela chegou e falamos assim, pá, Tati, está bem, campanha de 15 anos da ideia, como é que estás a pensar? Ela perguntou, como é que estás a pensar? Eu disse, pensar que pode ser assim, são 15 anos, já faz parte dessa história. Ela disse, nice, tipo, gostei da headline. E depois, o que é que vem? Oh, o que é que vem depois? A headline tá aí, é nice, mas vem o que é depois? Essa que tá fazendo a criatividade dele é prática, né? Fumo, né? Ele fica, impacta. Mas o que é que vem depois disso? Como é que a história vai ser construída? Como é que vai ser? Quem é que vai estar? Então, tipo, essa pergunta me trouxe, epa, eu estou a imaginar pessoas a fazerem vídeo selfie muito fácil, são 15 anos, faz parte dessa história, todo mundo a falar, isso passa durante um mês inteiro, depois a campanha vai acontecendo de outras formas durante todo o ano, porque 15 anos não se comemora em um dia, nem dois, é um ano. Então começou assim, tipo, assim, ok, tá bem, conversamos, ok, o que é organizar? Fui, parei, peguei plano, desenhei todo o conceito, tudo mais, etc, e tudo. Apresentei, eu disse, vai ser assim. Okay. Chego lá, dizem, ei, não, assim, este dia estava Daniel e Tatiana. Coincidiu, até foi nesse o Daniel ter estado. Começaram a me fazer perguntas e começaram a pensar, a me fazer pensar de cenas que eu não havia considerado. Acho que mais pela experiência. Acho que é por isso que é muito nice ter alguém mais experiente contigo. E Daniel estava ali, ele esteve envolvido em quase toda a parte da história. Ele começou a fazer perguntas que eu comecei, isso aqui eu não havia pensado. Então, aquele meu conceito começou a cair. Caiu. Ajustou-se. Caiu, espera. Tipo, na minha cabeça que ele estava caindo.
ajudar essa cena. Porque eu não percebi, acho que ele percebeu que eu estava a começar a perder feeling. Não, ele trouxe essa cena tipo, para me incentivar a, tipo, estás a ver? E quando eu fui, comecei, ok, vou fazer o quê? Mesmo assim, eu fiquei, acho que 3, 4 dias a dizer, ok, como é que eu vou fazer essa coisa? E não, como é que eu faço isso? Como é que vai ser isto aqui? Eu não sei como é que vai ser. Já não estou a saber, tá bem que estou em esse feeling que tenho que fazer, mas como? Parei para fazer, para desenhar, não estava a conseguir escrever. Tipo, bloqueei, fiquei desesperado, fiquei ansioso. Então, de repente, um amigo ligou-me, tipo, Lourenço estava a gravar a campanha do OCIF. Ele ligou-me, estás onde? Que eu disse, ok, isso é um sinal, estou a vir para aí. Não, eu fui para lá, fui lá assistir a trabalhar. Quando estava a trabalhar, ele fez alguma cena para dizer, só que não está bom, só que está bem. Eu comecei a assumir aos poucos a direção. Foi quando eu constatei uma coisa, por mais que a marca seja tua, e a campanha esteja a marca é tua, mas que a campanha esteja nas mãos de do tipo da agência, tu tens que estar presente na gravação para poderes ver, tudo está a conseguir ajustar. Não, quando eu começo a ajustar as cenas ali, aquela história começa a fazer sentido de como é que eu posso fazer, então minha mente começa a desbloquear. Então sempre que eu vou, sempre que eu sinto um bloqueio, eu percebi isso, eu vou falar com um criativo que está a fazer outra cena, diferente da minha cena. Ok. Tipo, eu ver, está a fazer outra coisa diferente da minha cena. Tipo, eu estou no plano, estou na estratégia, então vou ter com alguém que está na operação para eu ver como é que é. É só ali ver, debater para ele, conversar. Para ver, tipo, ele me dá insights sem ele saber perceber. Eu já tentei sair, caminhar, olhar para o céu, só fico melancólico, tipo, não estou a conseguir, sei lá o quê. Sim, porque a cena que a gente vê, estás bloqueado, dá uma volta ao quarteirão. Não, vai ter contra a pessoa. Mas funciona, cada pessoa tem a sua técnica, né? Pronto, é isso. Assim que fui buscar uma referência, um insight novo lá, ficou tipo... E fez sentido, desbloqueei a minha cabeça, fiquei, ok, não vai ser assim. Ok. Bom, só para contextualizar, porque já em termos de perguntas e aquilo, vamos só acabar com o jogo, mas antes de acabar com o jogo, o Maurício falou aqui de vários nomes, só queria desconstruir alguns que também são convidados. Daniel Valigi, neste momento da Emotion, não, ainda Não, no primeiro Wiki que era para o Spotify. Sim, quando fazíamos o Wikipod só em voz, agora como é assim, estamos a considerar uma nova temporada e achamos que ele é um nome... Vinha antes Daniel aqui. Não digas isso em voz alta. Então, Daniel Valigi da Emotion neste momento, mas a experiência dele, ele também vai falar disso. Tatiana Pereira da Ideia Lab, que tem lá está 15 anos nesse projeto. Patrícia Vasco, que é muita coisa. Ela está por trás também deste projeto do Wikibod, portanto, é só para pôr um bocadinho os nomes que, por exemplo, a gente fala Patrícia, Daniel, porque estamos habituados. Mas há quem pode não saber. Né? Engraçado daí, não sei se... Eu acho que o Lourenço também podias convidar, é um jovem muito nice. Ele tem uma agência que está muito a começar, mas ele é mais para a parte de produção de conteúdos. É o forte deles, eles produzem mais conteúdos. Fica o convite, o Lourenço. É muito nice por acaso. E eu fiz uma análise, eu ouvi o Wikipod, daquele do Spotify, e eu vi que o Daniel não é formado em marketing e comunicação. Eu também não sou formado em marketing e comunicação. Tipo, minha área, acabo de licenciar recentemente. Eu posso dizer que mais de metade da minha equipa também não é. Exatamente. Então, mas eu acho que o que torna forte, isso é uma dica até para quem está a fazer marketing e comunicação, a cena de trazeres um background muito fora dessa área de comunicação, que ela é muito egoísta, que é tipo comunicação. De trazeres insights de fora, de formação, por exemplo, eu sou formado em gestão de recursos hídricos. Eu tive que aprender como é que a água funciona, como é que se monta uma bomba, como é que se gera uma barragem e tipo de coisa, como é que quando chove, e eu era um aluno aplicado, não é porque eu não trabalhei, não porque eu não podia muito bem, porque era um bom estudante. Depois disso fui trabalhar, já sou formado em ciência de informação geográfica, trabalhar com GIS, com topografia, de fazer mapas, etc. Mas o que acontece é que na minha formação de ciência de informação geográfica eu tive cartografia temática e nós estudávamos como é que a cor funciona, como é que nós aplicamos a cor no mapa. Então o SNCC, o RGB, eu já sabia, tipo, para impressão é esta aqui, mas para tipo digital é esta cor. Então... E às vezes até o raciocínio lógico de resolução de problemas. Só me facto tu teres isto, por exemplo, numa engenharia, numa qualquer área.
dá resolução de problemas. Ele é muito aprada com física, muito aprada com análise. Que hoje em dia, quando vejo um problema, eu fico, não, isso aqui tem uma solução. Isso aqui. Yeah. Será que só posso filmar com essa câmera? Porque pensa também, como comunicadores, nós somos toda esta nossa bagagem de todos os... eu costumo dizer que eu ouvi isso, não sou eu que digo. Ouvi isso numa conferência e o palestrante era americano e ele dizia: um designer ou um criativo, alguém que trabalha com publicidade, mas pronto, com esta nossa área, porque a conferência era muito virada para as artes, né? Artes no sentido tanto visuais, tudo, música, tudo. Yeah. Mas um criativo tem de ser uma pessoa não especializada, mas que conheça um pouco de tudo. E eu comecei a aplicar isso no dia a dia. E é verdade, por exemplo, eu não sei gerir um hotel, mas eu sei um pouco de como comunicar um hotel. Pela experiência de consumidor, porque eu também, estás a ver, todas estas coisas. Eu não sei vender leite. Eu não sou especialista em produção de leite, mas eu posso vender leite. Eu não sou especialista em... Mas nós falamos um bocadinho tudo. Então nós conhecemos um bocadinho de vários assuntos, mas não somos especialistas em nada. Às vezes é mau dizer isto, parece que é mau, mas eu acho que é importante. É quanto mais conhecimento adquirido, um pouco, mais soluções nós vamos ter, mais criatividade estruturada e estratégica nós vamos ter, estás a ver? Do que só chegar e dizer, eu quero que seja cor-de-rosa. Porquê? O cor-de-rosa faz... Há muita coisa que... Né? Pronto, há muitas pessoas que não sabem, mas eu, tipo, na cena de design, tipo, eu só não sei, mas eu não costumo dizer para mim, para as pessoas, que eu só não sou designer porque eu não quero ser designer e receber feedbacks toda hora, e porque eu não consigo, às vezes, trazer a visão. Make the logo bigger. Minha mente pensou numa coisa, estou a criar, eu acho que vou perder muito tempo. E eu acho que design dá muito trabalho. Design consome muito a mente. Tipo, muitos não percebem, mas não é só um flyer, não é só um cartaz. Não, é tudo. Tipo, é como é que tu impactas com uma coisa que passou. Estás a ver? É muito job. Então, mas eu tenho noções de como é que o Photoshop funciona, como é que o Illustrator funciona. E hoje em dia é easy eu falar com um colega meu, por exemplo, designer, dizer, bro, eu acho que isso aqui pode ser assim, ou ele saiu, basou, mas o projeto está ali, eu pegar e editar a coisa e postar, mas a saber como é que a coisa funciona. Então, o que torna-me diferente das outras pessoas, primeiro porque eu gosto de fazer o que eu faço, mas também porque eu tenho esse outro background muito out, que é, eu sei, por exemplo, o que está acontecendo quando está a chover. Tipo, eu sei que vai chover. Se vai chover, ok, então são 20 milímetros, e é muita chuva. Não significa que eu não posso dar um evento amanhã, porque é muita chuva. Estás a ver? Então, se calhar, de forma prática, dizer é tipo, aquela cena que costumam dizer, se tu queres alimentar a tua base de dados de criatividade, vai lá estudar cenas out, tipo, de onde tu estás. Inspira-te um pouco de tudo e inspira-te. E ouça músicas diferentes, veja filmes diferentes, assista filmes e perguntar como é que minha mente funciona. Hoje em dia eu vejo tudo que vejo em relação com o meu job. Tipo, tem essa cena de eu relacionar. Vou participar de uma formação onde eu estava a participar de um webinar às 0, porque em Brasil eram 19 horas. E eu vi a plataforma dizer, mano, gosto muito da forma como eles estão a comunicar comigo, como estão a fazer a cena, como estão a avisar com antecedência, como fazem esse acompanhamento. Acho que vou aplicar isso aqui para Boost. Porque tudo na vida que nós podemos utilizar para nos inspirar, e às vezes até é tipo, eu acho que isto eu não vou fazer. Às vezes nem é quero aplicar porque está bem feito, é tipo, fizeram assim, eu não gostei. Tudo na vida é relacionável com aquilo que a gente depois vai fazer à frente, né? Na verdade, tudo já foi feito. Um exemplo que eu vou dar, tem essa música que está trending agora, que é Anxiety, da Doechii. Aquela música é uma música que foi criada por João Bofá, nos anos 50 e tal. Ele criou a base da música. Depois, em 2011, alguém fez sample daquela música. Depois a Doechii foi fazer sample da música, foi sample os samples. Só que eu imagino, ele como o João Bofá ouviu essa cena em algum sítio para ele tocar. Sim. Ouviu em algum sítio para ele tocar. Nós não sabemos de onde é que vem. O que nós temos de registro disso é do último registro que existe. Sim. Mas isso aí veio de outro sítio, de outra sonora de guitarra que alguém tocou, que também ouviu com a avó dele, que depois ouviu lá na senzala, coisas na escravidão, etc. Então é tipo, tudo que existe no mundo, que está a vir, as expressões que nós usamos, tudo já existe.
Então, não é sobre copiar, é sobre te inspirar e saber como é que tu podes dar aquele teu toque, aquele teu taste. O que eu faço, por exemplo, no Orange Corners é eu trago a experiência de eventos, de outros eventos, para nós. Que tipo, por que eu não posso trazer flyers de um evento, a publicar um evento, ou trazer vídeos de uma cena que acontece com marca de cerveja? Que é a cena de nós trazemos campanhas agora que trazem esse suspense que gera um buzz marketing. É uma cena que não existia. Eu disse, então eu posso trazer isso aqui para nós. Depois vamos a perguntar, que novidade é essa? O que está acontecendo? O que está a ver? Qual é a viagem? Então é tipo, trazer essa cena para nós, porque é possível. Aqui não se faz, não, vamos trazer para essa área. Então, às vezes, de ir beber de fora, pode pegar e trazem por aqui a cena, né? Então... Ok. Então, para acabar, temos aqui um jogo. Ok. Eu vou dizer uma coisa e tu vais responder o mais rápido que tu puderes. Ok? Estás? Um projeto. Orange Corners. Ok? Um ídolo. Um ídolo. Eu tenho problemas com ídolos. Do tipo, idolatrar pessoas. Não, nada. Não vou dizer como é que é, não é um... Talvez a palavra ídolo seja muito forte, mas tipo, uma inspiração, alguém que te Tipo, inspira. Neymar, eu gosto maninho da forma criativa, como ele, tipo, no campo, tipo, há um gajo que diz assim, tipo, acho que ele nem sabe o que está a fazer. Às vezes me sinto assim mesmo, tipo, às vezes eu nem sei, tipo, como é que, não sei, eu sou fixe. Então é tipo, Ok. tipo, yeah. Um prémio. Um prémio... Ixi. Não existem prémios aqui em Moçambique, então fica tipo... Calhar um prémio lusófono da publicidade. Ok. Um sonho. Um sonho. Me tornar um gestor de marca de excelência. Ok. O que o catador de histórias diria ao Maurício? Obrigado por teres começado. E o que o Maurício diria ao catador de histórias? Obrigado por me dares um propósito. Nice. E até fiquei arrepiada. Não, adorei a resposta. Yeah. Bom, Maurício, muito obrigada por teres aceito este convite. Como é que, já agora para acabar, como é que te sentiste estar desse lado? Senhor entrevistador? Não, eu não me senti numa entrevista, me senti numa conversa e gostei muito da forma como tu intervias, te trazias os teus insights. Eu acho que é o que eu também tento trazer para o X-Podcast, que é tipo trazer essa conversa, uma conversa. E do meio vamos conversando, vais trazendo insights teu parecer, que muitos, é uma cara de que eu recebi antes, jornalista não tem que dar seu parecer. Tipo, é por isso que eu fiquei tipo, vou sair dessa caixa. Yeah. Gostei muito da experiência, foi muito nice. Eu só senti falta de uma coisa, que é eu ouvi que quando vens para cá, às vezes costumas ter massagem, essas coisas aí. Só quem disse Maurício, tu te passares pela minha sala também? Obrigado, essa parte é brincadeira, era só para assustar só de massa. Mas se eu visse e se for verdade, eu aceito também. Eu saí fazer. Fazerem a mim também aceito. Às vezes estou estressada. Foi muito. Por isso tenho que eu mesmo por teres aceito este desafio. Se calhar dizer obrigado por me fazer pensar que estou a fazer alguma coisa, pensar no que estou a fazer e também por... Eu acho que quando eu trago alguém para o podcast é homenagear a pessoa, né? Tipo, mostrar que o trabalho dele está a fazer é relevante, que nós nos importamos, não. Eu me senti assim quando recebi o convite. E mais do que sermos pessoas que são fazedoras de coisas, temos que ser pessoas que de alguma forma vão atrás daquilo que elas acreditam e daquilo que elas sonham, né? Então, se eu estou na comunicação hoje em dia, porque é uma área que eu gosto muito, não pretendo sair da comunicação tão já, não sei se vou ir parar como designer ou como designer, não. Não vou roubar o seu espaço, mas eu gosto muito da forma como a comunicação se conecta em todas as áreas, tipo, e é por isso que eu vou continuar a ser esse catador de histórias, vou continuar a trazer poesias, vou continuar a trazer histórias, vou continuar a sonhar com marcas e a olhar para uma marca que pode chegar num patamar onde ela não havia chegado antes, e o meu contributo vai contribuir para a repetição para ela alcançar seus objetivos. Então, construam marcas e vendam também, né? Bem, enquanto isso, continuas-nos a inspirar e pelos vistos não vais parar de o fazer, e thank you again por ter estado aqui. Kifem, thank you. Mais um episódio.
Fiquem atentos aos próximos convidados.